Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Nani, é um grande prazer que eu estou hoje aqui no Instituto Goiano de Direito para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito importante do direito do trabalho, que é remuneração. Tá? Vamos começar então, todo mundo com a CLT aí do lado, acompanhando, que é importante a gente estar grifando a lei para fazer as observações necessárias, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, eu queria lembrar que a remuneração, ela vem lá de um elemento dessa relação empregatícia. Esse elemento da relação empregatícia, ele está caracterizado lá no artigo 3º da CLT, certo? A relação empregatícia, gente, ela tem onerosidade. Vamos dar uma lidinha nesse artigo 3º? Põe na tela? Isso. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste, mediante salário. Quando a lei fala mediante salário, certo? Quando a lei está falando aqui, mediante salário, isso aqui é uma característica, um elemento da relação empregatícia. Este elemento da relação empregatícia nós chamamos de onerosidade. Tá? Só para a gente entender de onde vem essa remuneração. A remuneração em si, ela está alocada lá no título 2 da CLT. No artigo 457 da CLT, ele está tratando este elemento remuneração. Antes disso, a própria Constituição Federal, ela trata o salário como um direito social. Então, o direito a salário é um direito social, que está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Vamos observar aqui o que traz para a gente o artigo 457 da CLT. Põe na tela. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. O que acontece? Desse artigo 457, a gente já começa a entender uma coisinha. Remuneração e salário não são sinônimos. Então, quem trata o salário e remuneração como sinônimos, está errado, não é. Embora algumas pessoas não recebam as gorjetas, vamos voltar lá para o artigo 457. Olha aqui, vamos prestar atenção aqui, ó. Então tá, compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, salário e gorjetas. O que a gente pode extrair daqui? Remuneração é igual salário mais gorjeta, certo? Porém, pode voltar para mim. Porém, o que acontece aqui? Algumas pessoas, algumas relações que seriam a maioria, em torno de 95%, não recebem gorjetas, elas recebem aquela remuneração que é o salário pago diretamente pelo seu empregador. Então, por isso, é o equívoco de tratar salário e remuneração como sinônimos, mas não é, certo? Vamos ver também que algumas parcelas são refletidas em cima da remuneração total, que seriam as parcelas de salário e gorjeta, e algumas só sobre salário, tá? Então, o que a gente extraiu daqui, bota lá na tela, que salário e remuneração são uma contraprestação pecuniária. E o que acontece? Pode voltar para mim. A remuneração, ela engloba o salário mais gorjeta, o salário é pago diretamente pelo empregador, pela contraprestação, é uma contraprestação pela força de trabalho do empregado. O empregado vai lá, presta serviço e recebe um salário, certo? E o que acontece com as gorjetas? Ela é paga diretamente pelo empregador? Não. A gorjeta ela é paga por terceiros. Tá? Então, é importante saber que as gorjetas são pagas por terceiros. Essa forma de pagamento da gorjeta pode ser até através do empregador. Quando ele recebe lá na nota de serviço, certo? Ele cobra esse pagamento numa nota de serviço, costumeiramente no Brasil de 10%, né? E aí ele repassa para os empregados dele. E também pode ser uma forma espontânea de pagamento, né? O cara vai lá, ele paga aquele dinheiro para o manobrista, ou ele dá aquele dinheiro para o garçom.
gorjeta não se destina ao empregador. A nota de serviço que cobra aqueles 10%, esse valor ele tem que ser distribuído para os empregados, tá? Ou houveram algumas modificações na lei, trazendo umas porcentagens que o empregador pode reter para valores destinados à previdência, mas não vamos tratar disso agora. O que a gente tem que entender é que salário é uma verba paga diretamente pelo empregador e a gorjeta é paga por terceiro. Ambos formam a remuneração do empregado. Vamos lá. Aqui, então, a gente aprendeu, né, que remuneração é o gênero do qual o salário é uma espécie. Então, olha, aqui a remuneração é igual salário mais a gorjeta, tá? E o que acontece? A remuneração ela é paga pelo empregador, mais verbas pagas por terceiro, que são as gorjetas. E o salário é uma parcela da remuneração paga diretamente pelo empregador, certo? E vamos falar mais um pouquinho sobre as gorjetas. As gorjetas, gente, ela tem esse valor englobado dentro da remuneração. E importante lembrar que essas gorjetas, a empresa não pode se apropriar delas. Embora ela pode reter um valor, né, para desconto previdenciário, não é da empresa essas gorjetas. Vamos ler o que traz o parágrafo 3º do artigo mencionado que a gente está lendo. Considera-se gorjeta... Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente, foi o que eu disse, ela pode ser espontânea, dada ao cliente, ao empregado, como também o valor cobrado, aqueles dentro da nota de serviço, como serviço adicional a qualquer título destinado à distribuição dos empregados, certo? Então, chegamos aqui à conclusão que a remuneração é o salário mais gorjeta, tá? O que acontece? A súmula 354 do TST, ela trata o seguinte: algumas verbas serão calculadas apenas sobre o salário. Ou seja, não será calculado em cima da remuneração, que seria salário mais gorjeta. Vamos dar uma lida. Essa súmula é muito importante. Geralmente, quando cai o tema remuneração, que sempre cai essa súmula, porque os examinadores, eles trocam as palavras, eles trocam os cálculos das parcelas por outras, e aí o aluno pode cair nessa cilada. Vamos lá na súmula 354 do TST? O que diz a súmula? As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, né? Então, ela pode ser direta ou indireta, ela pode ser espontânea, né? Voluntária ou cobrada, integram a remuneração do empregado. Foi o que a gente aprendeu lá. Remuneração é igual salário mais gorjeta. Não servindo de base de cálculo. Ou seja, essas parcelas que eu vou falar aqui agora não tem a gorjeta. É só sobre o salário. Quais seriam essas parcelas? Horas extras, gente. Adicional noturno. Repouso semanal remunerado. E aviso prévio. Pode voltar para mim. Então, essa é a importância de saber a diferença de salário e remuneração. Porque se você pegar a remuneração da pessoa e fizer os cálculos, refletir o cálculo dessas verbas aqui, que eu disse da súmula 354, vai estar errado. Porque não está lá na globalidade lá da remuneração, ela está só sobre o salário, certo? Vamos lá. Para tratar um assunto agora novo, é o assunto da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela trouxe ela suprimiu das verbas salariais algumas parcelas. Antes a CLT dava o entendimento de que algumas parcelas elas estavam englobadas no salário, certo? Como a diária para viagem. As diárias para viagem antes, que excediam os 50% do salário do empregado, ou seja, vamos pegar aqui, o cara ganha um salário de R$1.000, certo? As diárias que excediam R$500 integravam no salário. Pode voltar aqui para mim. Então, o que acontece? Antes da reforma trabalhista,
essas diárias para viagens, que são verbas indenizatórias, elas, quando excediam 50% do salário, elas integravam o salário, entendiam que integrava, ela tinha uma presunção relativa de fraude, certo? Por quê? Porque eles entendiam que essa verba era muito excessiva. Né, ela tinha uma significância muito grande perto do salário do empregado. O que aconteceu? A lei 13.467, que trouxe a intitulada Reforma Trabalhista, ela modificou o parágrafo 2º do artigo que a gente está lendo lá sobre a remuneração. O que ela falava antes da reforma? Coloca aí na tela para mim, Wesley. Ela falava o seguinte, antes da reforma: não inclui... Certo? Deixa eu mudar a cor aqui dessa caneta, que não tá legal. Não incluem... Ih, não consegui. Nos salários, as ajudas de custos, né? Ou seja, não incluía as ajudas de custos, assim como as diárias para viagem que não excedam 50%. Isso quer dizer o quê? Que as diárias de viagem que excediam 50% incluíam sim nos salários. E com a reforma trabalhista, qual foi a modificação que essa reforma trouxe? Deixa eu apagar essa bagunça aqui, que está muito poluído. O que a reforma trouxe de mudança? Ela está falando o seguinte: além disso, ela trata essa letra, ainda que habituais, então ela trata, mesmo que essas verbas sejam habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado. Gente, olha a mudança. Vamos aqui para a tela nesse quadrinho. Antes, a ajuda de custo, diária para viagem que não exceda 50%. Agora é ajuda de custo, auxílio alimentação, exceto se pago em dinheiro, certo? Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram mais. Tá? Então, foi uma mudança muito grande. Pode voltar aqui para mim. Foi uma mudança muito grande que a reforma trouxe. Pensa só, essas diárias para viagens que excediam 50%, costumeiramente integravam. Agora não integra mais, mesmo que habituais. O vale alimentação foi outra modificação que a reforma trouxe. Porque o vale alimentação antes, ele não integrava no salário quando a empresa ela era associada, ela era vinculada lá ao PAT, certo? Agora não. Se você não paga esse vale alimentação como dinheiro, né, paga aqueles cartões costumeiramente, Visa Vale, Sodexo, o que acontece? Eles não integram mais, certo? O que acontece aqui? Para a doutrina, gente, uma súmula do TST, a súmula 101, ela está prejudicada, ela está superada. Não houve ainda manifestação do TST, eu conferi ontem no site do TST. Como eu confiro, como eu olho essas súmulas? É muito importante para o direito do trabalho, não só a gente estudar a doutrina, estudar a CLT, as leis, a gente tem que estar sempre acompanhando as súmulas do TST. E como eu acompanho as súmulas, a melhor forma de acompanhar as súmulas é entrar no site do TST. Quando você entra no site do TST, lá no cantinho direito do site tem súmulas e jurisprudência. Dá uma passeada por lá, você vai ver que tem todas as súmulas, do 1 até a última súmula. Tem quando está superado, quando está cancelada, tem quando uma OJ vira súmula, certo? Então tem sempre estar ligadinho no site do TST. Então o que fala essa súmula 101? Vamos dar uma lidinha nela? Vamos lá, súmula 101. Integram o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado. Então aqui, gente, ela está falando que integra o salário enquanto perdurarem as viagens, certo? Essa súmula, ela encontra-se num momento superada, mas não teve ainda uma manifestação. Mas a doutrina, se você pega a doutrina, ela entende sim que essa súmula está superada. Vamos seguir? Vamos lá. Súmula 241. Também cabe aqui, essa súmula do TST, uma possível revisão. Por quê? Porque essa súmula, ela fala do vale-refeição. Que o vale-refeição, ele fornecido, ele integrará a remuneração. Vamos dar uma lidinha na súmula 241.
o vale para a refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial. Está falando aqui que tem caráter salarial. O que lá o parágrafo 2º está falando? Que quando o vale alimentação é fornecido, exceto em dinheiro, não vai integrar essa remuneração. E essa súmula, então, possivelmente caberá uma possível revisão nesse sentido, de ou esclarecer que esse vale-refeição ele integrará se fornecido em dinheiro, ou colocar que o vale-refeição não integrará, exceto se fornecido em dinheiro. Penso que seria, sim, essa revisão. Gente, agora vamos falar um assunto sério. Fraude. O que acontece? Qual é a preocupação dos doutrinadores com essas verbas não integrarem mais o salário ou tirar as diárias, as que excederem os 50% da remuneração, não integrarem mais essa verba, né, remuneratória do empregado? A preocupação é começar a desvirtuar essas verbas, tá? Para o quê? Para macular o salário, para se furtar de certos recolhimentos trabalhistas e previdenciários, né? Porque, como sabemos, verbas indenizatórias não refletem previdência, não tem recolhimento trabalhista, em cima não tem reflexo de várias verbas em cima. Então, o que acontece? A preocupação é existir fraudes, né, para macular esse salário do empregado. Gente, se houver fraude no pagamento, é nulo. É nulo, tá? Por quê? Porque o que vale aqui no direito do trabalho é um princípio chamado primazia da realidade. É o que está acontecendo de fato e não o que está no papel. Então, se eventualmente o empregador estiver pagando alguma dessas verbas no intuito de fraudar, isso vai ser nulo. Tá? Pelo princípio da primazia da realidade, é o que está acontecendo de fato. E, de fato, essas verbas, elas são salariais. Tá? Vamos supor que, num caso, estivesse acontecendo. O empregado recebia um valor de R$1.000 e o empregador, querendo fraudar, para não haver recolhimentos, pagasse R$500 de diárias de viagem, que esse empregado nunca fez diárias de viagem. Ou, eventualmente, ele fazia viagens e não englobasse esse valor. Isso é fraude, isso é nato nulo, então não pode ser válido, certo? Vamos seguir lá? E o salário? O que é salário? Gente, o salário, ele é tratado lá no artigo 458 da CLT, um dos artigos que tratam do salário. E o salário englobam várias parcelas dentro dele, tá? Vamos dar uma lidinha no 458. Além do pagamento em dinheiro, além do consegui, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornece habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento de bebidas alcoólicas e drogas nocivas. Lógico, faz mal para a saúde, né? Então, não pode ser fornecido pelo empregador, certo? Não pode. O que acontece aqui, gente? Essas verbas chamadas de verbas in naturas, ou alimentação, habitação que o empregador forneça, se for habitual, ela vai integrar esse salário, tá? A lei, ela trata de percentuais, né? No caso do urbano e no caso do rural. Então, esses percentuais X poderão, vai estar lá integrando o salário do empregado. Vamos seguir aqui, gente. O que acontece? Por que é importante a diferenciação entre a remuneração e salário? Por que é importante? Porque algumas parcelas, como eu disse anteriormente, são calculadas em cima da remuneração, né, que engloba salário mais gorjetas. E algumas parcelas são refletidas em cima apenas do salário, sem as gorjetas, tá? Então, é por isso que é importante a gente saber a diferença delas, de remuneração, salário e gorjeta. Vamos fazer agora umas questões, tá, para poder consolidar até agora o que a gente aprendeu. Não tem como esgotar esse tempo, eu tenho 25 minutos. Então, a gente falou aqui sobre o que é remuneração, o que é salário, o que são gorjetas, tá? A gente aprendeu que remuneração é igual ao salário mais gorjeta. E agora a gente vai tentar fazer uns exercícios com base nisso que a gente aprendeu aqui, tá certo? Vamos lá. Essa questão é da CESP, tá? Se a questão tiver
desatualizada, eu acho que eu não trouxe nenhuma desatualizada antes da reforma. Vai estar adaptada, tá? Mas eu creio que todas as questões estão bem atualizadas. CESP, né, TRT 7. As gorjetas pagas a garçons de forma espontânea pelos clientes de um restaurante não integram a remuneração do empregado, mas serve como base de cálculo para o pagamento de hora extra. O que a gente aprendeu? Vamos voltar lá na súmula. Ó, o que a súmula 354 fala? Integra a remuneração não servindo de base de cálculos, hora extra, adicional noturno, repouso semanal remunerado. A questão, gente, a questão no comecinho tá certa, integra a remuneração, tá errada. A questão tá, além disso, tem 2 erros aqui na questão. Primeiro, que integra sim a remuneração. Remuneração é igual salário mais gorjeta, a gente aprendeu, já tá careca de saber, virou um mantra na nossa cabeça, mas não serve como base de cálculo, porque a súmula diz que não serve. A letra B diz, integra a remuneração do empregado e serve como base de cálculo para pagamento de aviso prévio. E adicional noturno, vamos voltar lá na tabelinha? Vamos voltar lá na tabelinha. A gorjeta integra adicional noturno? Não integra, então tá errado. Tá? Então essa questão errada, a letra B, está errada. Integra a remuneração. Simplesmente isso. O que ele queria saber era assim, se você sabia que a gorjeta integrava. Você sabe que integra, porque você aprendeu hoje que ela integra. Vamos lá. Então tá, eu coloquei aqui a justificativa, não integram. Vamos para a questão 2. Ó, questão de 2016, para procurador jurídico. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, integra a remuneração. Integra a remuneração. O que é remuneração? Remuneração é igual ao salário mais gorjeta. Então, vai ser um deles. Ou eu vou estar falando de salário, ou eu vou estar falando de gorjeta aqui. Corresponde não só à importância espontaneamente dada pelo cliente. Gente, volta aqui para mim. Quem que eu falei que um terceiro paga para o empregado? É a gorjeta. O terceiro pagou é a gorjeta. O empregador paga o salário, tá? Então tá. Espontaneamente, pode ser espontânea sim, como aquela cobrada, aquela que a empresa cobra na nota de serviço. Isso é um conceito de quê, gente? Isso é um conceito de gorjeta. É a letra B. Na tela, gorjeta, letra B. Vamos lá para a questão 3. Vamos lá. Além do salário fixo mensal pago pelo empregador, então, além do salário fixo mensal pago pelo empregador, compreende na remuneração, quem que está faltando aqui? Gorjeta, né, gente? Olha que bonito. A gorjeta dada espontaneamente pelos clientes a um empregado de um restaurante, certinho, letra A. Olha aí, uma questão para advogado. Volta aqui para mim, para advogado da Saniago, concurso de 2018, super atual. Cai ou não cai, gorjeta? Cai salário, cai remuneração. Olha o tanto que a gente aprendeu. Então é isso. Isso está na fundamentação do artigo 457, parágrafo 1º da CLT e parágrafo 3º. Marca aí na sua CLT, risque, grifem, leiam, não deixam de ler a CLT. Questão 4. Considerando a Lei 13.467, quem que é essa lei aqui? Intitulada Reforma Trabalhista. Não integram a remuneração, não se incorporando ao contrato de trabalho e não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Exceto. Então aqui, o que ele quer? Ele quer a questão que incide. Ele quer que você marque aquela questão que caracteriza sim, que integra sim na remuneração, de acordo com a reforma. O auxílio alimentação, ele está lá no artigo, vamos voltar lá na tabelinha. Depois da reforma, auxílio alimentação, ajuda de custo, diária para viagem, prêmios e abonos, saiu, não tem mais. Então vamos lá. Auxílio alimentação, está lá na tabelinha. Diárias para viagem, não interessa se excede ou não. Prêmios e ajuda de custo. Então, aqui vai ser as gratificações legais, certo? Vamos dar tempo de fazer uma última questão aqui. Questão 5. Nos termos da consolidação das leis do trabalho, integram o salário. Ele quer saber quem integra o salário. De novo, questão FCC 2017. Cai muito. Diária para viagem e os prêmios pagos habitualmente pelo empregador. Integra o salário? Não.
Prêmios e abonos pagos habitualmente pelo empregador. Não. As diárias que excedem, não, porque a diária saiu, não interessa se excede ou não excede. Os abonos e as gratificações legais pagas com não, também não. As gratificações e as comissões, eu não falei de comissão aqui, mas ela integra sim, tá? Comissão é verba salarial, aqui é a letra E. E de exata. Bom, gente, aprendemos então hoje um pouquinho sobre remuneração, um tema que não dá para se esgotar em 25 minutos, tá? Aprendemos que remuneração é igual salário mais gorjeta. Vimos algumas modificações, né, que a reforma trabalhista trouxe, lemos algumas súmulas, resolvemos alguns exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? É um prazer grande estar aqui pelo IGD e eu espero estar de volta em breve, ok? Obrigada!